Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você for ver esse vídeo, eu desejo que você esteja bem, desfrutando aí de boa saúde, sendo muito vitorioso, muito vitoriosa naquele desafio que a vida te trouxe e que só você sabe quem é esse desafio, qual é esse desafio, né? Mas sempre se lembrando que tudo isso se torna história, se torna lembranças, crescimentos, né? E vamos muito falar sobre, sempre falando em crescimento, porque lembramos que tudo aquilo que não está crescendo, é claro que está morrendo, né? Está paralisado em algum lugar. Então, eu te desejo muito crescimento essa semana, te desejo muito crescimento de vida, muita conquista, muitas conquistas e vitórias. Bom, iniciando aqui o nosso 10º vídeo, galera. Chegou ali o 10º vídeo desse desafio, 24 em 24 dias. Lembrando que esse objetivo aqui, esse desafio, é justamente para a gente se impulsionar, eu me impulsionar, te ajudar a se impulsionar, a tirar do papel, a dar a vida, né, da vida, da imagem, da forma para aquele objetivo que você lançou ali o ano passado, que você lançou esse ano e você que ainda não lançou, comece, sabe? Comece ali a fazer seus primeiros rascunhos, dar um primeiro passo, já fez os rascunhos, começa a dar uma forma e vamos avançar, porque assim é crescendo que a gente vive, né? Porque assim, viver estagnado, eu tenho certeza que uma pessoa que vive parado no mesmo lugar não é uma pessoa que tem grandes alegrias em sua vida. Falo isso porque eu já passei por processos de estagnação. É normal de nós seres humanos passarmos por isso. Porém, se manter no lugar de estagnação, aí já é preocupante, muito preocupante. Bom, e no vídeo de hoje eu venho. Vamos lá, eu sou a Joélia Santos aqui, 44 em 2024. E assim, no vídeo de hoje nós vamos falar, eu vim falar com você aqui um pouco aquilo que eu falei sobre ontem, que eu trouxe ali, né, sobre o recurso mais importante que eu considero, que eu acredito que, se você ainda não entendeu que esse recurso é o mais importante da vida, conforme você for tomando consciência dele, você vai entender que ele é realmente o maior recurso. E, inclusive, pensando nesse recurso tão maravilhoso, quando a gente começa a se concentrar valorizando o que eu tenho e não o que me falta, é aí que a gente começa a trabalhar aquele ponto de escassez. Entender que eu vivo numa abundância e não vivo na escassez. Mas é claro que nós seres humanos, né, por muitos, nós nos acostumamos a valorizar o que não temos, porque a falta dói mais, né? E realmente deixar de lá, não olhar bem para tudo aquilo que eu tenho. Inclusive, nas mentorias que eu aplico, né? Em todas as mentorias. Olha, eu já mentorei uma galera bem bacana. E assim, dificilmente, eu não lembro de uma mentoria que eu apliquei, de pessoas que eu conversei, no desenvolvimento, no treinamento e tudo mais, quando você tem aquela oportunidade de conversar com as pessoas, na mentoria de praxe. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque é tão difícil, por que as coisas ruins acontecem mais do que as coisas boas, né? E, gente, a vida, ela é realmente assim, é luz e sombra, né? Nós somos duo. Não existe o lado esquerdo se não tiver o lado direito. E o que que acontece? Então, acontece tudo na mesma proporção. A dor é maior da falta porque é onde a gente dá mais atenção, né? E isso aí, pelo desespero, pela aquela questão de que tá faltando o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, né? E quando a gente observa, né? Se a gente observar ali, quando você tá ali no lado criativo, você faz com o mínimo que você tem, faz tudo aquilo que você pode com o pouco que você tem. E aí você olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, né? Eu tenho algo assim, eu posso fazer isso. E nesse momento é onde você começa a se conectar com a abundância, né? Demorou para eu falar isso aqui, não nesse vídeo, mas para eu falar isso para mim, por exemplo. Porque eu sempre fui uma pessoa, eu vim de uma base assim de muita pobreza,
né? Uma base de escassez muito grande. E mais uma coisa que eu sempre gostei muito na vida foi de estudar. A vida inteira eu estudei, a vida inteira eu li, até eu vi aquela frase do professor que eu falei lá em algum num dos primeiros vídeos, né? Que no dia que nós tomássemos consciência do que é o livro, né? Do que é o livro, por exemplo, a nossa vida, as faculdades seriam esvaziadas. E desde então eu vim me perguntando como trabalhar com livro, né? O que que isso tem a ver? Só que daí a gente começa a pensar, eu estou dentro de uma faculdade, como por exemplo, que me marcou muito na faculdade, né? Kotler, vamos falar do Kotler, né? Philip Kotler, o guru do marketing lá, né? E claro, aí ele embasou inúmeras pessoas. O que que eu estou tendo ali? Eu estou tendo uma história do Kotler, um livro do Kotler para aprender. Mas o que que acontece? O meu professor estudou primeiro, conseguiu organizar, receber um compilado ali da faculdade, e é aquilo que ele vai passar para aqueles determinados alunos. Mas toda ali a base veio de um livro. E anterior o livro veio de onde? Veio de pessoas, né? Como ontem eu trouxe isso, que nada acontece na vida antes de acontecer na mente de alguém. Então tudo começa na mente. E quando a gente conecta, um dos primeiros motivos que eu comecei a me conectar com a mente de abundância e trabalhando essa questão de desapegar, deixar da escassez, foi observando esse recurso mais maravilhoso do mundo, que é o tempo, né? E quando a gente olha, por exemplo, o tempo, a gente fica, né, fala, gente do céu, o tempo é realmente magnífico, porque assim, se eu organizo, o tempo é como é o que? É uma agenda, é a ferramenta mais maravilhosa realmente, porque eu aprendi, no espanhol eu aprendi que, inclusive voltamos para os 24, né? O dia ele tem 24 horas, né? Então assim, eu estou muito feliz com esse desafio assim de ter me encontrado nesse caminho aqui que me tirou de vários percalços ali, e isso eu já tinha aplicado aqui na minha vida de outra forma, então eu quis aplicar também no vídeo. Inclusive começou lá quando eu fazia espanhol, acho que 2000 quando eu fazia espanhol, e a professora ela trouxe, né, que nós temos 24 horas por dia, 24 horas por dia, sendo 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e as demais 8 horas para fazer as atividades particulares, para a gente viver, para fazer atividades, lazer, família, ir ao banco, ir ao cartório, fazer um vídeo, fazer outras coisas. Então, quando ela falou aquilo, assim, de forma muito natural, falei, nossa, as 24 horas realmente tem um sentido bem já direcionado. Mas a gente faz isso, né? E dali também eu já estava, né, me olhando, mas assim, ainda não era pandemia. E eu fiquei muito assim, eu falei, gente, que interessante, de 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer as minhas particularidades. Mas a gente divide realmente assim, né? Primeiro, se você não trabalha home office, se você não trabalha em casa, por exemplo, ou muito próximo da sua casa, você já se desloca até um local para poder trabalhar. Nisso aí, às 8 horas, você tem 8 horas para cumprir dentro do seu estabelecimento de trabalho, lá no local do seu fornecedor de trabalho, né, do seu empregador. Depois você tem mais aquele período que, digamos, eu gastava em torno de pelo menos 2 horas né, para voltar do serviço, eu gastava em torno de 2 horas, para ir era mais rápido. E então, assim, se eu tinha 8 horas para cumprir e 8 horas para fazer minhas particularidades, já foram 3 horas ali, porque, digamos, não era gastava 3 horas e meia entre ida e volta, então eu já estava comprometendo ali 11 horas e meia. Ou seja, eu já não ia dormir 8 horas. E dificilmente hoje alguém dorme assim 8 horas por dia, né? E que 6 horas tá muito bom, mas realmente cada um tem que sentir a quantidade de tempo que precisa dormir. E só que depois, assim, eu venho observando o quê? 8 horas por dia. E
quando a gente observa, eu não recebo dinheiro todos os dias, mas eu recebo tempo todos os dias. Todo dia que eu acordo, eu tenho essa quantidade de tempo e eu posso gerir ele da melhor forma possível para onde eu possa me tornar produtiva e estar numa crescente. E qual é essa crescente, né? É realmente não morrer, é viver. E então, gente, esse recurso de tempo é o maior, o mais poderoso, assim, para mim, e foi em todos os tempos, né? Inclusive, eu vou deixar até aqui, lá em um tempo atrás eu passei por passei por uma imersão bem interessante, e uma coisa que algo que o orientador trouxe, né? Ele falou o seguinte: o que a Gisele Bündchen, o que o Silvio Santos e o Pelé têm em comum. Isso foi em 2020. E aí, né, a gente colocou isso, colocou aquilo outro, ninguém acertou. E eu deixo aqui também essa pergunta para você: o que a Gisele Bündchen, Pelé e Silvio Santos tinham em comum, e tem em comum, né? Pelé já partiu, mas tem uma história aí do Pelé. E você me diz aqui, conta aqui nos comentários o que você acha que eles têm em comum. E depois a gente até vai voltar falando sobre esse recurso tempo, porque esse papo vai durar um pouco, né, gente? Porque assim, eu tô falando de tempo, eu tô falando de investimento, né? E esse, assim, a partir do momento que eu consigo gerir esse tempo que eu ganhei, esse presente que eu tenho todos os dias, eu, eu também entendo a questão de investimento. Por que eu falo de investimento? Porque assim, a pessoa quando quer transitar de carreira, a pessoa quando quer empreender, a pessoa quando surge um negócio novo e ela é convidada para fazer parte disso e daquilo, a primeira questão dela é: eu não tenho dinheiro, né? E como eu falei assim, o dinheiro, quando eu comecei a empreender, principalmente no mercado pet, foi depois eu fui compreender que foi muito bom eu não ter o dinheiro, né? Porque se eu tivesse, não teria, teria agido de forma diferente, de forma até prejudicial. E o que acontece? As pessoas se paralisam quando falam em investir sem o dinheiro. Mas assim, o tempo é além do dinheiro, né? Naquele filme que eu falei ontem ali, O Preço do Amanhã, O Preço do Amanhã, esse filme, ele trata o dinheiro como uma moeda, mas o dinheiro é muito além de uma moeda. Achei esse filme, ele é fantástico porque ele trata da nossa maior dor, do que a gente vê como maior dor, que é o bolso, e realmente, quando a gente está nessa condição de apego, na escassez, a maior dor é o bolso. Mas quando você sai da consciência, daquele pensamento de escassez, que, pá, se eu perder aqui, eu já fiz tudo isso, eu sei fazer de novo. Os recursos estão aí, né? E com os recursos eu posso fazer. O que eu não posso fazer se eu não tiver tempo, né? Se eu morrer, a pessoa que já morreu, ela não tem o que fazer. Mas se você está vivo, como eu estou viva, nós temos como fazer. Então, tempo é o maior recurso, tempo é vida, tempo é investimento, tempo é dinheiro, sim, tempo é tudo de bom. Então, esse, para mim, é o recurso mais poderoso. Depois, ainda falando sobre o tempo, nós vamos falar aqui, trabalhar, né? Isso é um trabalho, gente. É sobre o que mais dois outros pilares que rege a nossa existência e o qual a gente também perde muito tempo focado nessa problemática, olhando como uma problemática. Então, gente, o tempo é a base de tudo. Se você entende que tempo é a sua ferramenta mais rica, é a ferramenta mais poderosa, e você consegue trabalhar com ele, não de qualquer jeito, eu acordo, eu faço tal coisa aqui, tal coisa ali, e daí pouco tempo foi, nossa, o tempo tá passando e eu não fiz nada. Mas esse é muito a questão do automático e a questão do valor, né? Qual é o valor que eu tô dando para o meu tempo? Aquilo que a gente valoriza, que a gente ama, a gente cuida. Então, ame o seu tempo.
ame a sua vida, né? Um bebezinho, né? Quem tem filho, filha, né? Eu tenho aqui minha filha, meus cachorros, meus clientes cachorros, que são pessoas, são seres dependentes de nós. O que que a gente faz? A gente o cuida com todo carinho, né? Com toda a dedicação, com todo um preparo. Trata o tempo como seu bebezinho, sabe? E aí você vai colocando, você vai ver que você vai colocar um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá, e daqui a pouco você começa a ver que assim você tem o suficiente para fazer. O que te falta é ordem, o que te falta é simplesmente você começar a gerir esse tempo e focar. Eu vivo numa abundância. E como que eu vou dizer assim, mas só porque eu tenho tempo eu tenho abundância? Sim, você tem tempo, né? Você tem abundância de começar a mudar esse olhar para o que eu tenho, ao invés de ficar focado em tudo aquilo que eu não tenho. E eu vou, só para finalizar aqui, falando sobre abundância, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, você tem um aparelho, você tem um celular, você paga um plano de internet ou você está conectada a uma internet de alguma forma. Isso é construção, isso é ter, isso é um benefício, é um bem. Se você consegue tomar banho todos os dias, se você consegue abrir sua geladeira e você pegar o que você precisa ali, também é uma abundância. Você vive numa casa, nessa casa você tem quartos, você tem um banheiro, né? Isso é uma abundância, porque assim, as pessoas que realmente vivem em escassez, ela nem sabe o que é uma escassez, ela simplesmente vive, ela tá ali, vive não, ela tá ali vegetando, vive do que lhes dão, vivem do que lhes permite, vive se alguém dorme, digamos, vamos falar de um andarilho, por exemplo, uma pessoa andarilha, ela dorme no alento, infelizmente, né? Por quê? Porque ela não tem a mesma capacidade que nós estamos tendo aqui de ter o nosso aparelho, de ter uma casa onde a gente pode pagar uma internet, pode pagar uma conta de luz, onde temos a possibilidade do ir e vir. Isso são pequenas coisas, de verdade, são grandes coisas, né? Porque assim, eu, por exemplo, já morei de favor. E como eu já morei de favor, eu sei como é entrar na sua casa, pôr a chave na sua própria casa e entrar. Porque assim, quando eu morava de favor, eu abria um portão para entrar, claro, mas eu morava nos fundos. Então eu passava expondo a minha vida ali para todas as pessoas, para aquelas pessoas que moravam ali, e entrava naquela casa que eu morava de favor. E na época eu não tinha muito e aí vai para outros assuntos, depois eu conto mais sobre isso. Mas então, gente, só pra gente perceber que você tem abundância sim, e se conecta às pequenas coisas que você tem, observando sempre esse recurso gigante que é o tempo, o maior recurso realmente, e aí você vai começar a perceber o desapego ali, né? Desapegando aos poucos da escassez. Mas o tempo é exatamente isso. Então faça tudo o que você pode, usando o que você tem, e ame esse Senhor tão bonito que é o tempo, tá bom? Gente, hoje a gente encerra por aqui, muito feliz com esse 10º vídeo, e amanhã nós voltaremos aqui, dando uma continuidade no recurso tempo, falando um pouquinho mais sobre isso, e eu desejo, né, que a gente consiga, assim, tomar consciência o máximo possível de que eu tenho tudo que eu preciso está dentro de mim agora, está comigo agora, não importa como estão minhas circunstâncias, eu posso resgatar a autoconsciência e viver a partir disso, né, a partir dessa consciência de uma nova forma. É disso também que se trata esses desafios de 24 e 24, novos começos. Um forte abraço para você e amanhã nos vemos aqui. Até mais!